E aí, pessoal, tudo certo? Bom, seguindo a aula de introdução aos sistemas de manufatura, essa é a terceira parte, onde a gente vai falar sobre a participação humana nos sistemas de produção. A automação ela nunca vai substituir por completo a participação humana nos sistemas produtivos, porque tem várias tarefas aí, tem vários desafios, mas a gente sabe que a automação tende a ser aplicada, né, em algumas partes do processo, principalmente nos processos que são mais repetitivos. Então vamos falar um pouquinho disso. Então, nós tivemos uma aula aí falando de manufatura e sistemas de produção, né, definindo esses conceitos, uma aula para falar sobre a automação dos sistemas de produção, onde a gente falou de automação flexível, rígida e programável, e algumas características de cada sistema produtivo relacionadas à variedade e volume de produto e quanto isso influencia na automação, em qual tipo de tecnologia a gente vai usar para automatizar. E vamos falar um pouquinho da participação humana ainda nos sistemas produtivos. Bom, pessoal, nós temos vários sistemas de produção que ainda são de trabalho manual. E tudo certo com isso. Esses sistemas de trabalho manual, então, basicamente a ideia é que tu tenha um trabalhador que vai executar uma ou mais tarefas do processo de produção. E essas tarefas, que hoje ainda estão sendo bastante utilizadas em termos de trabalho manual, vão exigir destreza manual, inspeção, e são trabalhos muito minuciosos e que necessitam de ferramentas de mão, como ferro de solda, estanhador, alguma furadeira, né, algum encaixe, alguma ferramenta de colagem ali. Então, os sistemas de trabalho manual ainda existem bastante, tá? Principalmente para tarefas com destreza ou inspeção. Nesse sentido, nesse sistema de trabalho, geralmente o trabalhador ou colaborador ele vai receber uma unidade que ele vai trabalhar em cima dela, uma peça, né, um componente, e nesse processo ele vai estar trabalhando, que representa o trabalhador e as ferramentas de mão. Então, o trabalhador, através das ferramentas que ele usa, ele pega essa unidade de trabalho e repassa ela, então, com a tarefa que ele fez, com a etapa do processo que ele é responsável. Isso é basicamente um sistema de trabalho manual e essas unidades vão passando, né, ao longo do sistema de manufatura específico. Nós temos também os sistemas trabalhador-máquina, que é onde geralmente tu vai ter um colaborador que vai estar operando uma máquina. Aqui no caso, né, o cara está operando uma furadeira, aqui ele está operando também uma fresa, né? Então tu tem uma máquina que vai fazer a parte ali do trabalho mais de força, geralmente do trabalho mecânico em cima da unidade de trabalho, da peça que tu está produzindo, e o trabalhador então que vai estar ali usando, né, a máquina para fazer o processo. E nós temos os sistemas automatizados, né? Então o sistema manual, o sistema ali trabalhador-máquina e o sistema automatizado. Nesse caso aqui, a gente tem uma máquina que vai executar uma determinada etapa do processo de produção sem necessariamente ter um ser humano ali operando ou mexendo ou dando comandos nela. Então nós temos aí máquinas semi-automatizadas, né? Esse é um tipo de máquina que faz parte de um sistema automatizado, onde essa máquina vai executar uma parte do trabalho através de um programa. Então, por exemplo, aqui nessa máquina nós temos um torno CNC. Aqui nós temos uma interface onde a gente pode programar ele e controlar o torno, mas uma vez que a gente passou o programa, o torno executa o resto, né? E esse operador vai então fazer carga e descarga da máquina, limpeza, dar manutenção nela, né? Acompanhar o processo, mas não necessariamente ele vai ficar em contato com o produto. E nós temos também máquinas totalmente automatizadas. Então, nesse tipo de situação, nós temos uma máquina que não necessariamente vai ter um ser humano que vai participar. O ser humano vai estar dando mais manutenção ali, acompanhamento, tá? Então, uma máquina totalmente automatizada, ela é definida, primeiro, que ela opera por longos períodos, vários ciclos, sem necessidade de atenção. Ciclo, no caso aqui, é uma repetição da tarefa que ela fez num produto, né? Então, por exemplo, nessa linha de montagem, esses robôs, né, ou essa estação, ou esse sistema como todas completamente automático, porque todas as tarefas acontecem, né, sem ter um operador ali interferindo no processo. O que o operador vai fazer? Vai dar manutenção, vai resolver alguns problemas específicos, caso a linha pare, né,
E outra coisa que uma máquina totalmente automatizada vai poder fazer é gerar relatórios automáticos. Então ela mesma vai contar quantas peças produziu, quantas peças com defeito, os tempos, né? Então essa é uma grande vantagem de uma máquina totalmente automatizada. Ela coleta todos esses dados, pode fornecer esses dados para o processo, né, para o sistema de manufatura, sistema de produção, e esses dados podem ser usados para melhorias, né, desse processo. Num sistema automatizado, então, nós temos as unidades de trabalho que vão passar pelo processo, pela estação, no caso, e uma máquina automatizada que vai fazer toda a parte do processo, né? E tu geralmente vai ter um colaborador que só vai dar uma atenção periódica ali para acompanhar. Beleza, mas será que tudo pode ser automatizado? Será que todas as operações que acontecem numa fábrica podem ser automatizadas? Nem sempre, pessoal. O trabalho manual ele ainda vai ser bastante necessário, né? A gente vai ver agora alguns casos aí onde geralmente o trabalho manual se justifica ainda nos processos, tá? Primeiro, quando o custo de mão de obra é baixo. Na aula anterior eu falei sobre a globalização e que, em geral, os custos de trabalho, né, de mão de obra são diferentes em alguns países. Geralmente, países subdesenvolvidos têm um custo mais baixo. Então, às vezes vai se justificar contratar mão de obra porque é o mais barato para determinadas situações, determinadas condições ali de produção. Outra justificativa do uso do trabalho manual é se a tarefa, né, ou se a etapa do processo ali de montagem de um produto, por exemplo, é muito difícil de automatizar. Nesse caso, vamos dar uns exemplos aqui, né? Primeiro, tu precisa de destreza manual, tu precisa dar um acabamento na peça ali e um robô não consegue fazer isso com um manipulador. Tu precisa coordenar visualmente tua mão, porque os produtos têm pequenas variações. Cada tarefa, cada produto precisa um ajuste único, né? Então são tarefas que não são necessariamente repetitivas. Elas são repetitivas, porém elas têm muita variação entre elas, né? Por causa das variações dos produtos. Então, se é difícil de automatizar, a gente ainda vai ter o trabalho manual ali. Operações de acabamento e inspeção, avaliação de qualidade, muitas vezes tem que ser feito manualmente, né? Ou quando a gente tem materiais frágeis e flexíveis que podem quebrar ou que tem algum detalhe que uma máquina não vai conseguir fazer aquela tarefa, tá? Outro exemplo também de tarefa manual é que vai justificar o trabalho manual numa fábrica é se o ciclo de vida do produto é curto. O que é ciclo de vida do produto, pessoal? É quanto tempo esse produto vai ficar ali entre ser fabricado e comercializado. Alguns produtos eles vão ter um ciclo de vida pequeno, tá? Por exemplo, aqui, ó, um ovo de Páscoa, né? Isso aqui é produzido só, basicamente, num período do ano. Então, muitas vezes vai ser útil, vai ser mais fácil contratar pessoas temporariamente para fazer ali a embalagem, por exemplo, desse produto, do que colocar uma máquina para fazer isso, porque o investimento para fazer uma máquina ou comprar uma máquina vai ser muito grande em relação ao custo de mão de obra. Então, se o ciclo de vida do produto é curto, né? Outro exemplo é um produto que tem uma janela de oportunidade, tá? Vou dar um exemplo bem antigo aqui. Teve uma época no Brasil, aí 80, 90, 1980, 1990, que era obrigatório todos os carros terem um kit de primeiros socorros. Depois aconteceu isso com os extintores, era obrigatório ter extintor. E aí o que acontece? Surge uma demanda muito grande no mercado por aquele produto, para atender, né, a lei, e não sabe exatamente quanto tempo aquele produto vai ficar no mercado. Então é melhor daqui a pouco contratar uma série de pessoas que vão produzir e vão montar esse kit do que tu investir numa linha para produzir isso. Imagina, daí depois de um ano que foi obrigado a ter o kit de primeiros socorros, 2, isso não é fato, tá? Eu tô dando um exemplo só. Mas depois de 2 anos não é mais obrigatório, ninguém mais compra os kits e tu tá lá com todo um maquinário, toda uma linha que tu preparou, né? Então é muito arriscado investir na automação, principalmente também quando o produto é novo, né? É muito arriscado automatizar, então às vezes é mais fácil contratar pessoas para ajudarem na produção. Outro exemplo é produtos customizados, né? Por exemplo, uma camiseta customizada aqui. Tu não vai investir numa linha para produzir um produto customizado desse. Tu vai ter as máquinas ali e se algum cliente pedir, tu vai manualmente lá fabricar, né? Usar as máquinas. Então esse também é um exemplo, né? Quando o produto é muito customizado, dificilmente tu vai
ter um trabalho automático, dificilmente tu vai ter automação, tu vai fazer mais trabalho manual mesmo. E outro exemplo é a demanda que passa por altos e baixos. Então, se tu tem uma demanda variável do produto, né, que também é o caso aqui do ovo de Páscoa, é muito mais conveniente e menos arriscado em termos de investimento tu contratar ali alguns colaboradores para fazer aquele trabalho e quando baixa, né, tu faz ali o gerenciamento desses recursos humanos aí. E outro exemplo de quando o trabalho manual ainda vai ser justificado é para reduzir riscos e perdas no início do ciclo de vida, como eu estava falando, né? Aqui do lado a gente tem uma figura que representa o ciclo de vida de um produto. A empresa, né, a indústria, ela vai fazer o conceito daquele produto, vai introduzir o produto no mercado. Durante essa introdução, eles vão ter um volume muito baixo de vendas, enquanto eles não conseguem conquistar um determinado mercado, mas assim que eles conseguem ingressar no mercado e conseguem uma fatia desse mercado, tu vai ter um crescimento na demanda desse produto e, obviamente, no volume de produção. E depois esse produto entra na maturidade, que é quando está mais ou menos estável as vendas dele, está consolidado, né? Pensa em um televisor, um micro-ondas, né? Ou um produto novo, que é diferente. Vamos pensar, por exemplo, naqueles aspiradores de pó pequenininhos, né? Os disquinhos aquelas. Tu coloca no mercado, vai ter um crescimento, vai ter uma maturidade e eventualmente vai ter um declínio daquele produto. Ele vai precisar ser atualizado ou renovado. Então, cada empresa, em relação aos seus produtos, está numa determinada parte desse ciclo em relação aos seus produtos, né? Cada produto vai estar numa parte do ciclo. Só que aqui, no começo, quando tu está introduzindo um produto, nessas primeiras etapas, tu tem um risco muito grande desse produto não flopar, né? Ele não vai ser aceito no mercado, ou daqui a pouco, por algum motivo ali, ele não tem mais demanda. Então, se tu investir em automação aqui, comprar maquinário, montar uma linha de produção e tudo mais, tu pode estar investindo muito dinheiro e provavelmente talvez não tenha o retorno, porque o retorno mesmo desses investimentos começa a vir só aqui na maturidade do produto, né? Então, é muito melhor para uma empresa ou para um produto novo que nessa primeira etapa a produção seja mais manual, né? Então, tu vai ter muito mais pessoas e colaboradores. E à medida que esse produto se consolida no mercado, aí sim tu vai considerar usar automação. Como é que tu faz isso? Tu vai começar a pesquisar maquinários para fazer aquele produto. Tu vai tentar melhorar o teu processo e as etapas de produção. Tu vai melhorar o design do teu produto para ele ser melhor adequado à realidade e às máquinas também. E aí tu vai fazendo esses planejamentos. Então a automação, pessoal, ela sempre começa aos poucos e vai acompanhando o crescimento em geral da produção e da demanda do volume de produção. E por fim, outros motivos aí que vão justificar ainda o trabalho manual é a falta de capital. Para investir em automação precisa ter recurso, precisa fazer empréstimo, precisa ter dinheiro em caixa. E isso é capital, automação é investimento e muitas vezes esse investimento não vai se justificar, é melhor deixar o processo manual, tá? Então, é o desafio aí de encontrar esses pontos aí de quebra, né, onde a gente vai realmente ter que dar os passos maiores. Cabe a gente também, como engenheiro, olhar esses passos ao longo dos anos e participar do planejamento estratégico ali, né, do que vai ser feito ao longo de cada ano para a gente acompanhar esse crescimento, principalmente, que a automação vai ser aplicada mais entre o crescimento da demanda e a maturidade do produto, né? Beleza? Bom, pessoal, então não vai mais ter trabalho para as pessoas num sistema de manufatura automático? Não é isso. Vai ter uma mudança. Na verdade, essa mudança já é observada, né? E com certeza muitas pessoas que trabalham aí nas indústrias percebem, tá? Mas hoje a demanda, principalmente em indústrias que já têm um nível de automação grande na sua produção, é a demanda por trabalho intelectual, né? Que é trabalhar mais a parte de criatividade, de criar soluções, de melhorar os processos, né? Então, exemplos de algumas profissões aí associadas hoje à manufatura moderna, os designers de produtos, designers de processos, os engenheiros de produção aí que vão projetar
o processo, vão organizar, né, as etapas de produção, organizar o chão de fábrica. A parte de manutenção dos equipamentos, né, de trabalhar ali no acompanhamento, manutenção preditiva, corretiva, manutenção também periódica, né, dos produtos, do maquinário. E o engenheiro de controle e automação aqui, que é o nosso enfoque maior, é acompanhar esse processo, aplicar os conceitos da indústria 4.0 para melhorar a competitividade, integrar as máquinas junto aos bancos de dados, né, fazer toda a integração dos sistemas de informação do chão de fábrica junto com os sistemas de gerenciamento da empresa como um todo, né, na gestão empresarial, eu quero dizer. Fazer os trabalhos de projeto de engenharia, gerenciar a planta, gerenciar os equipamentos, fazer as melhorias, trocar sensores, botar mais sensores, trocar os atuadores, modernizar os equipamentos que estão ali e fazer a programação e operação então dos robôs, dos CLPs e dos computadores, que são os equipamentos principais. Então, o que a gente vê aqui é que aquele trabalho que antes era físico, manual, né, que exigia ali força, músculo, né, aquela coisa mais em cima do produto mesmo, hoje o trabalho ele demanda muito mais um trabalho intelectual, que é de pensar, de criar, de resolver e melhorar o processo, tá? Então, com certeza, tem muito trabalho ainda, muitas áreas que podem ser trabalhadas nos sistemas de manufatura automáticos, só que tem todo o desafio. O trabalho intelectual exige estudo, exige preparação, exige investimento em educação, exige que vocês aí que estão estudando, que estão estudando essa parte de automação, que vocês continuem se aperfeiçoando, que vocês criem uma postura de estar sempre aprendendo, né? E isso é um super desafio que precisa fazer parte. Vocês têm que ver a educação de vocês como um investimento em vocês mesmos e não como um gasto, né? E por isso, né, o trabalho intelectual ele cada vez tem se mostrado mais relevante. E os trabalhos repetitivos, em função de inteligência artificial e tudo que a gente já tem aí de tecnologia, de computadores, de softwares, o trabalho físico começa a diminuir, né, a demanda por ele. E como eu estava falando do uso intensivo de sistemas computadorizados, né, os computadores eles vão reduzir então o esforço manual de planejamento, de controle, porque os computadores conseguem calcular e organizar agendas, né, conseguem fazer uma série de processamentos. E, obviamente, quando a gente reduz esses esforços de projeto, de design, né, a gente usa os conceitos de CAD, né, desenho assistido por computador, manufatura assistida por computador, manufatura integrada por computador, a gente diminui muitos erros, né, que acontecem nos processos. Esses processos de fazer um design, passar por um setor, né, os desenhos, esse setor pegar os desenhos, passar para um outro programa, que passa para outro, isso, quanto mais gente envolvida nesses processos, mais propenso a erros, né, e falhas na passagem de informações e dados. Então, integrar computadores reduz muito as probabilidades de falha aí, tá?